Olá! Hoje nós vamos analisar os animais que aparecem no filme A Era do Gelo 2. Vamos analisar esses animais, contar algumas coisas sobre eles e algumas curiosidades sobre o filme. Eu abri uma enquete na aba Comunidade perguntando qual filme vocês queriam que eu analisasse. O filme que acabou ganhando na votação foi Era do Gelo 2, então decidi trazer a continuação do meu vídeo. E sim, é uma continuação porque eu analisei a Era do Gelo 1. Inclusive, eu acho muito importante vocês assistirem o primeiro vídeo da Era do Gelo 1 para depois vir pra cá, porque eu não vou ficar me repetindo nas coisas que eu já analisei naquele filme. E vocês estão aqui em mais um vídeo, mais um episódio do Pop Zoo aqui no Enigma Animal. Então eu vou fazer agora o resumo do roteiro do filme. O filme é a sequência do filme Era do Gelo 1. E mostra os personagens tentando escapar de uma enchente, ao mesmo tempo em que Manny encontra uma mamute fêmea. Ele foi dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, que co-dirigiu o primeiro filme. Esse filme é uma animação digital estadunidense. Ele foi lançado em 2006 pela 20th Century Fox e produzido pela Blue Sky Studios. O filme estreou primeiramente na Bélgica em 29 de março de 2006. Em Portugal, o filme chegou em 30 de março, sendo que no dia seguinte deu-se a sua estreia mundial. A China foi o último país em que ele estreou no cartaz, lançado no dia 9 de junho daquele ano. Era do Gelo 2 foi recebido com críticas mistas, mas se tornou um sucesso de bilheteria, ganhando mais de 660 milhões de dólares, e logo em seguida mais sequências foram sendo lançadas. O grupo, formado por Manny, Sid e Diego, vivem em um vale cercado por um muro de gelo extremamente alto por todos os lados. No entanto, o trio descobre que por trás dessa parede de gelo tudo está derretendo, afetando a segurança dos animais que ali vivem, porque o gelo pode se romper e inundar o vale. Um abutre disse que há um barco do outro lado do vale que pode salvar todos eles, mas ele só tem 3 dias para alcançá-lo, senão serão atingidos pela enchente. Manny também está tendo problemas por temer que ele seja o último mamute que restou da sua espécie. Bom, e esse é o resumo do roteiro. Agora vamos para a análise dos personagens. Lembrando, eu vou analisar até mesmo os personagens que são figurantes, ou seja, personagens que não são tão importantes. E seria apenas um palpite de qual espécie seria. Não é uma coisa exata, é apenas algo que eu bati o olho, olhei e falei, nossa, lembra aquela espécie ali, talvez seja ela. Alguns, obviamente, têm confirmação oficial, né? Então, aí já não é só achismo meu, é uma coisa que é confirmada. E é isto. Só para recapitular aqui os personagens principais, o Sid é uma preguiça de Jefferson, o Manny é um mamute lanoso, o Diego é um Smilodon e o esquilo, né, da Era do Gelo, que é o Squatch, ele é, na verdade, um animal fictício criado para o filme. Porém, descobriram depois do lançamento do filme da Era do Gelo 1 que ele se parecia muito com um animal que viveu na vida real, que é o esquilo de dente de sabre, que inclusive recebeu esse nome homenagem do Squatch. E para entender mais sobre esses animais, assista o primeiro vídeo que eu fiz sobre a Era do Gelo 1. Bom, tem uma cena ali que tá um caos, né, gente, que é o comecinho ali da Era do Gelo, né, depois da cena do esquilo, ele é atropelado por um bicho, né, ele é atropelado ali por um bicho no tobogã, né. E esse bicho, ele possivelmente é um Platybilodon, que também é conhecido como boca de pá, então eu vou chamar ele assim. Um proboscídeo extinto, que é um parente distante dos elefantes e mamutes. Ele é conhecido por sua mandíbula inferior achatada em forma de pá. Quando eu era mais novinha, né, eu achava que ele era um hipopótamo. Porém, né, gente, ele não tem nada a ver aí com hipopótamo. O design, obviamente, desse animal foi modificado para ficar mais atrativo para as crianças, né? O boca de pá verdadeiramente tinha uma sombra mais evidente, uma mandíbula em forma de pá, muito mais pronunciada. Ele foi extinto há cerca de 4 a 5 milhões de anos atrás, no final do Mioceno. Os cientistas acreditam que sua extinção aconteceu por uma combinação de fatores, e não por um único evento. As principais hipóteses são mudanças climáticas. O clima ficou mais seco em muitas regiões da África e Ásia, que era onde ele vivia, né? Ele vivia ali nas florestas e áreas mais úmidas. Então elas diminuíram e deram lugar ali às savanas. A mudança na vegetação, o boca de pá era especializado em cortar vegetação macia, como galho, folhas e plantas de áreas úmidas, usando sua mandíbula em forma de pá. Com a mudança do ambiente, esse tipo de alimento se tornou mais escasso. Ele também competiu com outros parentes ali dele, né, com dentição mais versátil, que conseguiram se adaptar melhor aos ambientes, né, e acabaram competindo com ele por recursos. E um fato interessante sobre ele é que ele não viveu na mesma época do Manny, por exemplo. Ele não viveu ali no Pleistoceno, ele viveu no Mioceno. Deixar bem claro, o filme se passa no Pleistoceno.
Obviamente foi só uma licença poética do filme para colocá-lo ali, já que o filme da Era do Gelo não tem obrigação de seguir tudo 100% certinho. Eles têm muitas coisas aí de ficção no meio. Bom, e aí, tipo assim, depois dessa cena, a gente tem uma cena que ela é cheia de animais, mas é cheia, porque ele vai começar a apresentação do vale e tudo mais, e aí mostra as crianças se divertindo, os adultos conversando, enfim, tem muitos animais ali, então eu vou tentar analisar todos que der, né, o máximo que der possível. Bom, esse daqui parece um boi almiscarado. O boi almiscarado é um mamífero herbívoro da família dos bovídeos. Ele possui um corpo robusto, pernas curtas, uma espessa pelagem marrom, que protege ele do frio intenso, e chifres curvados presentes em machos e fêmeas. Ele se alimenta principalmente de grama, musgo, líquens e pequenos arbustos. Diferente de muitos animais da megafauna, o boi almiscarado não foi extinto. A espécie sobreviveu ao fim da Era do Gelo, e ainda vive atualmente em regiões do Ártico, como o norte do Canadá e na Groenlândia. No passado, sua distribuição era muito maior, mas mudanças climáticas e a caça realizada por seres humanos reduziram sua área de ocorrência. O boi almiscarado viveu na mesma época que o mamute lanoso. Ele viveu durante o Pleistoceno. Além disso, compartilhava parte de sua distribuição geográfica, habitando as frias estepes e tundras da Eurásia e da América do Norte. Quando eu era mais novinha, eu também achava que ele era um outro animal africano, achava que ele era tipo um búfalo, sabe? Na mesma cena aparece uma ave andando com os filhotes na água. Essa ave é uma espécie fictícia que mistura características de avestruz com aves aquáticas, algo apenas para dar mais riqueza à animação. O Baptornis foi uma ave aquática extinta que viveu durante o período Cretáceo Superior, há aproximadamente 83 a 80 milhões de anos. Era incapaz de voar, possuía pernas adaptadas para natação e mergulho e se alimentava principalmente de peixes e outros pequenos animais aquáticos. Seu corpo era hidrodinâmico, com pescoço relativamente longo e bico fino, características que facilitavam a captura de presas debaixo d'água. A extinção dele ocorreu no final do Cretáceo, provavelmente em consequência do evento de extinção, em massa, há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, causado pelo impacto de um grande asteroide e por intensas mudanças ambientais. Esse evento eliminou cerca de 75% das espécies existentes na Terra, incluindo todos os dinossauros não avianos e diversas aves primitivas. Então o Baptornis não viveu na mesma época do mamute lanoso. Ele existiu no período Cretáceo e o mamute lanoso surgiu apenas no Pleistoceno, há cerca de 700 mil anos atrás. Entre essas duas espécies existe uma diferença de mais de 79 milhões de anos. Esses animais também não viveram no mesmo local. O Baptornis habitava mares rasos que cobriam parte da América do Norte durante o Cretáceo, especialmente o mar interior ocidental. Portanto, a presença do Baptornis no filme é apenas uma licença criativa da equipe. Alce gigante. Esse animal aqui que aparece, que vai no seu vídeo, para mim é um desses, que também é conhecido como veado gigante irlandês. Foi um dos maiores cervídeos que já existiram. Os machos podiam atingir cerca de 2 metros de altura nos ombros e possuíam galhadas impressionantes, que chegavam a mais de 3,5 metros de largura. Era um animal herbívoro, alimentava-se principalmente de gramas, folhas, brotos e arbustos. Vivia em campos abertos, estepes e florestas pouco densas. Essa espécie viveu durante o Pleistoceno, há aproximadamente 400 mil e 7.700 anos atrás. O alce gigante habitava grande parte da Europa e da Ásia, ocupando ambientes frios e intemperados. Sua extinção provavelmente ocorreu por uma combinação de fatores. Com o fim da Era do Gelo, o clima se tornou mais quente e úmido, alterando a vegetação e reduzindo os campos abertos, que eram seu habitat preferido. Além disso, a expansão das florestas dificultava a locomoção dos machos por conta dos chifres. Em algumas regiões, a caça era realizada pelos seres humanos, também podem ter contribuído para o desaparecimento da espécie. O alce gigante viveu na mesma época e em muita parte dos mesmos locais do mamute. Ceratogaulos foi um pequeno mamífero herbívoro pertencente ao grupo dos esquilos da Terra. Media cerca de 30 a 60 centímetros de comprimento. Possuía corpo robusto, patas curtas adaptadas para cavar e uma cauda pequena. Sua característica mais marcante era um par de chifres localizados sobre o focinho, único entre os roedores conhecidos. Os cientistas acreditam que esses chifres poderiam ter sido usados para defesa contra predadores, disputas entre os indivíduos ou para auxiliar na escavação. O Ceratogaulos viveu durante o Mioceno, entre aproximadamente 16 e 5 milhões de anos atrás.
Habitando áreas de campos em ambientes da América do Norte, alimentava-se de plantas, raízes e outras partes da vegetação. A extinção provavelmente ocorreu devido às mudanças climáticas e ambientes que aconteceram no final do Mioceno. A transformação dos habitats e a competição com outros mamíferos adaptados às condições podem ter contribuído para seu desaparecimento. O Ceratogalos não viveu na mesma época que o mamute lanoso, porque ele viveu no Mioceno e o mamute lanoso no Pleistoceno. Entre as duas espécies existe diferença de milhões de anos. Os dois animais também não compartilharam o mesmo ambiente, ou seja, ele também aparece aí de uma forma ficcional. Também aparece aqui, nessa cena, um pássaro verde em cima da cabeça de um Crypson. Esse pássaro verde, eu não vou saber opinião, mas na minha opinião, ele é um pássaro fictício inspirado em aves modernas com visual cartunesco. Próximo personagem é o Fast Tony, que é esse animal aqui que fica gritando, né, gente, que vai acabar o mundo, que o mundo tá acabando e tudo mais. Ele é um criptodonte, mas por que ele é diferente dos outros criptodontes que aparecem no filme? Os animadores alteraram bastante a aparência dele para que ele fosse mais expressivo e parecesse um verdadeiro falastrão, por isso ele se difere dos outros criptodontes. Eles, por exemplo, mudaram a cor dele para azul, mas não há evidência sobre a cor dos criptodontes. Os animadores também escolheram um azul para destacar o personagem dos outros animais. Eles colocaram um corpo magro nele para que ele parecesse um pouquinho mais humano, diferente do corpo robusto que os verdadeiros criptodontes e os outros animais também da obra apresentam. E no filme ele fica sobre as duas patas para ele conseguir gesticular melhor. Mas o criptodonte era quadrúpede, e a carapaça dele é menor e mais flexível também, para combinar com um visual mais humanizado. Além desses figurantes aqui que eu listei, outros figurantes que aparecem no filme como as antas, os criptodontes, os tamanduá e também as malcacênias, que são os animais que eu já analisei na Era do Gelo 1 e eu falei mais detalhadamente sobre eles, porque esses animais também marcam presença ali. Óbvio que a Era do Gelo 2 atualizou os animais, então os animais que eu citei aqui de forma mais detalhada foram os que a Era do Gelo 2 atualizaram. Até mesmo porque eu não quero ficar aqui me repetindo. Esse abutre que aparece no filme, né, gente? Que ele vai lá e avisa os personagens de que a inundação é real e tudo mais. O Tertonis foi uma enorme ave de rapina, conhecida por ser uma das maiores aves voadoras que já existiram na América do Norte. Possuía asas muito grandes com uma envergadura que podia ultrapassar 3,5 metros. Corpo robusto, bico forte adaptado para rasgar carne, assim como os urubus atuais. Provavelmente ele se alimentava de carcaças, mas também poderia capturar pequenos animais quando surgia oportunidade. Esse viveu durante o Pleistoceno aproximadamente entre 100 mil e 10 mil anos atrás. Foram encontrados principalmente fósseis na América do Norte, especialmente na Califórnia e em outras regiões do oeste dos Estados Unidos. O Teratornis viveu na mesma época que o mamute lanoso. Eles não compartilhavam exatamente os mesmos biomas. A extinção do Teratornis ocorreu no final do Pleistoceno, há cerca de 10 mil anos atrás. As causas provavelmente foram as mudanças climáticas após o fim da Era do Gelo, que alteraram os ecossistemas e reduziram a quantidade de grandes animais disponíveis como alimento. A extinção de várias espécies da megafauna também diminuiu a oferta de carcaças. A influência da caça humana e das mudanças causadas pelos humanos também podem ter contribuído. Bom, agora vamos falar sobre uma parte interessante na trama, né? Que é o fato do gelo estar derretendo. Isso chegou a acontecer de verdade no Pleistoceno? A resposta é sim. Algo parecido aconteceu naquela época. O planeta estava passando pelo fim da última Era do Gelo, quando o clima começou a esquentar e grandes massas de gelo começaram a derreter. Mas existe uma diferença importante. No filme, parece que esse aquecimento global está acontecendo de forma muito rápida e repentina, né? Tipo, eles têm 3 dias só para conseguirem fugir. Obviamente, isso não chegou a acontecer dessa forma. Isso foi uma mudança que foi acontecendo de forma gradual com o passar dos anos, sabe? Bem lentamente, né? Que foi acontecendo alterações na circulação oceânica e aumento de gases de efeito estufa após essas mudanças. E sim, isso afetou muitos animais e teve sim inundações, tá? Parte das inundações é verdadeira porque o nível do mar começou a crescer. Durante essa cena, né, o Manny, ele tá olhando ali por uma geleira, por um bloco de gelo, né, e o Diego começa a chamar ele, começa a chamar a atenção dele e tal, e aí ele vai embora e deixa esse bloco de gelo ali no canto. E aí é revelado que dentro desse bloco de gelo tem alguns animais ali que são marinhos e tal, predadores, e que eles ainda estão vivos, né, porque o olho deles começa a se mexer. Pela forma de que eles se aparentam, parece ser muito mosasaurus. Eu acredito que os dois sejam mosasaurus, mas eles têm um design um pouco diferente
para a dinâmica da animação mesmo, né? Bom, o mosasauro foi um grande réptil marinho, predador que viveu durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente entre 82 e 66 milhões de anos atrás. Apesar de lembrar um crocodilo, ele não era um crocodilo, mas sim um parente distante dos lagartos atuais. Ele possuía um corpo alongado, 4 nadadeiras, uma cauda forte para impulsionar a natação e uma mandíbula cheia de dentes afiados. Era um dos maiores predadores do oceano da sua época, podendo atingir mais de 10 metros de comprimento em algumas espécies. O mosasauro viveu em mares rasos, que cobriam partes do continente durante o Cretáceo. Ele se alimentava de peixes, tartarugas, aves e outros répteis. Ele não viveu na mesma época que o mamute lanoso, né? O mosasauro desapareceu cerca de 66 milhões de anos antes do surgimento dos mamutes. Sua extinção ocorreu no final do período Cretáceo durante o evento de extinção em massa. As mudanças ambientais provocadas por esse evento, né, o evento do asteroide, afetaram profundamente os oceanos, eliminando muitas espécies marinhas, incluindo os mosasauros. Bom, mas eu acredito que dentro da Era do Gelo, eles próprios colocaram esse negócio de que eles não viviam exatamente na mesma época. Já que, aqui vem uma teoria, eu tenho quase certeza que o fato do mosasauro estar congelado é como se ele fosse uma espécie que tinha sido extinta, entre muitas aspas, mas ele estava ali, esses dois mosasauros congelados, e aí por conta desse aquecimento que estava acontecendo, o gelo estava derretendo. Obviamente isso é uma coisa fictícia, né, porque a partir do momento que o animal ele sai congelado, ele não fica vivo, ele morre, né, e tal. Esse negócio de que o gelo ele preserva a pessoa fica viva, a gente sabe que é uma coisa da ficção, mas que é muito utilizada em filmes e tudo mais. Então, eu acredito que tenha sido mais ou menos isso. Então, eu acredito que o próprio filme, a própria animação deixa claro que o mosasauro não é um animal daquele período. Bom, temos uma cena aqui, né, cara, que mostra o Sweat ali, né, e ele cai numa água ali cheia de piranhas, né? Existiam piranhas durante a época do Pleistoceno e a resposta é sim, que é um grupo de peixes de água doce que surgiram há milhões de anos antes. E elas já existiam na América do Sul, durante a Era do Gelo, ou seja, elas viveram na mesma época. Bom, e aí tem essa cena, né, que tem uma família ali de porcos espinhos ou ouriços tentando tirar ali o vô deles do buraco, né? O vô deles se enterrou ali numa toca. Quero deixar bem claro que eu não sei se esses animais seriam ouriços ou porcos espinhos. Pela aparência parecem ouriços, mas podem ser porco espinho também, sabe? E porcos espinhos e ouriços já existiam naquela época e eram muito parecidos, né, gente, com os que vivem hoje em dia. Aí depois também aparece uma família de escaravelhos, né, gente, que estão ali rolando bosta e tal, e conversando. Os escaravelhos são besouros, são conhecidos pelo comportamento de formar bolas de esterco e transportá-las ou enterrá-las no solo. Essas bolas servem como alimento para os adultos e também como fonte de alimento para as larvas que se desenvolvem dentro delas. Durante o Pleistoceno, período conhecido como Era do Gelo, os escaravelhos já existiam e desempenhavam um papel importante nos ecossistemas. Eles acompanhavam os grandes herbívoros como mamutes lanosos, bisões, cavalos selvagens e outros animais, utilizando as fezes desses grandes mamíferos como recurso alimentar. Ao enterrar o esterco, eles ajudavam na reciclagem de nutrientes e na fertilização do solo. Esses besouros conseguiram viver em diferentes ambientes, desde campos de estepes até regiões com vegetação mais abundante. E mesmo com as mudanças climáticas do fim da Era do Gelo e a extinção de muitos dos animais, os escaravelhos conseguiram sobreviver porque não dependiam de uma única espécie de animal. Eles podiam utilizar o esterco de vários mamíferos diferentes, incluindo espécies que continuam existindo atualmente. Então, isso foi um ponto que favoreceu a sua sobrevivência. Outros pontos também é um ciclo de vida curto, permitindo suas populações se recuperarem rapidamente, capacidade de viver em diferentes ambientes, alimentação variada e reprodução eficiente. Por isso que, enquanto um monte de bicho foda foi extinto, o escaravelho tá vivo aí até hoje. My stomach hates me. Né, gente? Porque tem uma cena que o Manny, né, ele escuta os sons ali, né, meio altos, aí ele pensa que são mamutes, porque ele tá, né, ainda naquela coisa de, eu sou o único mamute e tal. E aí ele escuta esses barulhos, fica todo animado e vai lá checar, né, gente, tá ouvindo esse som. E aí o Cid, ele dá de cara, né, gente, com a fonte desse som, que no caso era um bicho grandão, né, gente, que tava peidando, que ele tava com problema no estômago e tal, né, tava com dor de barriga. E esse bicho é um calicotério. O calicotério foi um mamífero herbívoro extinto, pertencente ao grupo, ou mesmo grupo que inclui cavalos, rinocerontes e antas atuais. Ou seja, assim, gente, pasmem, cavalos e rinocerontes e antas são meio que parentes. Ele possuía uma aparência bastante diferente dos outros mamíferos. Tinha um corpo grande, pernas dianteiras longas, patas com garras curvas em vez de cascos tradicionais e um pescoço relativamente comprido.
Essas características provavelmente ajudavam o animal a alcançar folhas e galhos de árvores, funcionando de uma forma semelhante a um grande herbívoro que puxava a vegetação com as garras. O Calicotérium viveu durante o Mioceno, aproximadamente entre 23 e 5 milhões de anos atrás, muito antes da Era do Gelo. Ele habitava regiões da África, Europa, Ásia, principalmente ambientes com floresta, e áreas que tinham árvores. Ele se alimentava de folhas, brotos e outros tipos de vegetação. Sua extinção provavelmente ocorreu devido a grandes mudanças ambientais no final do Mioceno. Muitas árvores de floresta diminuíram e foram substituídas por ambientes mais abertos, como campos e savana. O Calicotérium era especializado em se alimentar de vegetação de árvores. Essas mudanças reduziram seus recursos alimentares. A competição com os outros mamíferos mais adaptados aos novos ambientes também contribuiu para o seu desaparecimento. O Calicotérium não viveu na mesma época que o mamute. Enquanto o Calicotérium desapareceu há milhões de anos atrás, o mamute surgiu apenas durante o Pleistoceno, cerca de centenas de milhares de anos depois. Portanto, eles nunca conviveram e também nunca ocuparam exatamente os mesmos ambientes. Esse personagem que aparece no filme, inclusive, tem um nome que é Chole, né, gente? E ele foi colocado aí de uma forma meio cômica mesmo, sabe? E tal, fictícia, intencional. Aliás, a Era do Gelo 2 tem bastante animais do Mioceno, que é um detalhe que não tem muito ali no primeiro filme. No primeiro filme a gente tem mais animais do Pleistoceno mesmo. Diego e Cid estão meio afastados ali do Manny e eles se dão de cara com dois gambás que são bastante levados e começam a tirar com a cara deles. Esses gambás são gambás de Virgínia. É um marsupial nativo da América do Norte. Possui corpo pequeno, médio, focinho alongado, orelha sem pelos, cauda longa e sem pelos, usado para equilíbrio e escalada. É bastante semelhante com o nosso saruê. Como outros marsupiais, as fêmeas possuem uma bolsa abdominal onde os filhotes completam seu desenvolvimento após o nascimento. É um animal onívoro e oportunista. Se alimenta de frutas, insetos, pequenos animais, ovos e restos de alimentos. Possui hábitos principalmente noturnos, consegue viver em diversos ambientes, incluindo florestas, áreas abertas e regiões próximas aos humanos. O gambá de Virgínia já existia durante o Pleistoceno e viveu na mesma época que o mamute. Porém, eles não costumavam ocupar exatamente os mesmos ambientes. Essa espécie sobreviveu até os dias atuais, porque possui grande capacidade de adaptação, diferente dos outros animais. Eles também não dependem de um único tipo de ambiente. Sua alimentação é variada, sua reprodução é eficiente, sua capacidade de viver em diferentes habitats ajudaram a espécie a resistir às mudanças climáticas. Os personagens são o Crash e o Ed. Lembrando que eu tô falando aqui a forma bem resumida aqui do filme e tal, porque a gente vai focar nas partes que aparecem novos animais, novos personagens que a gente consiga analisar. Não aqui o filme inteiro. Bom, e aí o Manny tá ali, né, gente, sozinho ali. E aí ele encontra um outro mamute que tá de ponta cabeça, né, gente? Que é a Ellie. Uma mamute que acha que é um gambá. A Ellie é da mesma espécie do Manny, tá? É um mamute lanoso. A gente vai falar aqui sobre o dimorfismo sexual nessa espécie, né, gente? Como eram as fêmeas dos mamutes lanosos, quais eram as suas diferenças entre os machos? Um mamute apresentava dimorfismo sexual, ou seja, diferenças físicas entre machos e fêmeas, assim como acontece nos elefantes atuais. Os machos geralmente são maiores, mais pesados, possuem características mais desenvolvidas do que as fêmeas. Os machos podiam atingir alturas maiores, tinham uma estrutura corporal mais robusta, ossos mais fortes e maior massa muscular. Suas presas também tendiam a ser maiores, mais grossas e mais curvas, sendo usadas em disputas entre machos e defesa e interação social. As fêmeas geralmente são menores, um corpo mais delicado. Suas presas costumam ser mais finas e menos impressionantes que as dos machos, embora ainda fossem importantes para a defesa e atividades do dia a dia. Elas viviam em grupos liderados por uma fêmea adulta, como ocorre com os elefantes modernos. E essas diferenças aparecem no filme, né, gente? A Ellie, ela é representada realmente como menor, mais delicada que o Manny, e até suas presas são mais finas. Ou seja, tá bastante acurado aí essa diferença entre os dois. Sobre a cor, né, da Ellie, ela tem uma cor de pelagem mais clara que o Manny. Isso já é algo que eu acredito que seja licença mesmo do filme, pois não se sabe se existe uma grande variedade de pelagens aí entre os mamutes. O mais provável é que variasse de tons mais avermelhados para tons mais marrons e tons de marrom mais claro, sabe? Mas sempre ali numa tonalidade castanha. Bom, agora uma coisa muito interessante, né, gente? A gente vê com o Mosasauro nas cenas do filme, ele bota medo no Manny, sabe? Até no Manny. E aí, será que é possível um Mosasauro predar um mamute lanoso adulto? E a resposta é muito improvável. O Mosasauro era um predador marinho especializado em caçar dentro d'água. O mamute era um animal mais terrestre, né, gente? Adaptado para caminhar entre as estepes frias. Ele até poderia ter alguma chance se o mamute entrasse em águas extremamente profundas, sabe, gente? Aí ele poderia ter uma chance se fosse um filhote ou se o mamute estivesse doente.
Mas mesmo assim seria muito difícil, tá? O mamute adulto possui várias toneladas, tinha presas enormes e não seria uma presa fácil. O Mosasauro poderia predar um Smilodon? Também seria muito provável, né? Agora vamos supor que, por exemplo, o Smilodon tá perto da água e tal, mas ainda não seria uma presa muito fácil, sabe? O Mosasauro poderia predar uma preguiça gigante de Jefferson? A resposta também é que não seria muito adequado, né? Porque a preguiça era um animal mais terrestre, né, gente? Tinha garras muito fortes, era muito grande. O Mosasauro poderia atacar as pernas dela se ela estivesse na água, mas isso não fazia parte do comportamento dele. O Mosasauro caçava mais peixes grandes, tartarugas marinhas, lulas, tubarões, outros répteis marinhos. O filme foca, né, gente, na relação entre o Manny e a Ellie, né, gente, e começa a evoluir pra uma coisa mais romântica. Obviamente, essa relação vai ser bastante humanizada aí, né, gente, porque é uma animação pra família, né, obviamente. Mas se a gente for basear, né, gente, a relação dos mamutes zonosos mais parecidas aí com seus parentes mais atuais, que são os elefantes, coisas não seriam assim. Os elefantes vivem em grupos de fêmeas e filhotes. As fêmeas vivem em grupos familiares liderados por uma fêmea adulta e mais velha, que é a matriarca. Esses grupos são formados por mães, filhas, irmãs e filhotes. As fêmeas cuidam dos filhotes em conjunto, ajudando na proteção e alimentação. Os machos jovens provavelmente ficam no grupo até atingirem a maturidade. Depois, eles costumam se afastar e viver sozinhos, ou são expulsos, né? E aí eles começam a viver às vezes em pequenos grupos de machos, ou ficam completamente solitários. Eles só se aproximam das fêmeas em período de reprodução. Ou seja, o Manny, né, gente, seria expulso ali de um grupo de fêmeas, né, gente? Viveria sozinho, só se contaria ali com uma fêmea, ou até mesmo com a Ellie, em épocas de reprodução. Provavelmente os machos também competiam pelas fêmeas, tá bom? Usando o tamanho do corpo, demonstrando força, podendo lutar com as presas. E os machos maiores e mais fortes provavelmente tinham mais sucesso reprodutivo. Bom, outro ponto também para isso acontecer, né, gente, esse afastamento dos elefantes machos do grupo é o mush. O mush é uma das principais razões pela quais os machos de elefantes atuais se afastam do grupo de fêmeas. E talvez isso acontecesse com os mamutes zonosos, sabe? O mush é um período de intensa atividade hormonal nos machos. Os níveis de testosterona ficam lá no pico, bem elevado. Eles ficam com um cheiro mais forte, começa a vazar um líquido, assim, sabe, das glândulas perto da cabeça. Eles ficam competitivos, completamente descontrolados e agressivos. Até mesmo um animal que é calmo, sabe, e pacato, ele fica agressivo, atacando tudo pela frente, outros animais, outros elefantes e tudo mais. Vira uma máquina de destruição em massa, sabe? E é um dos motivos do porquê os machos não ficam no grupo, porque eles são destrutíveis também, né, gente? E normalmente os próprios elefantes modernos em mush, eles próprios tendem ali a se ficar mais solitários, se afastarem de grupos, começam a competir com outros machos. E aí depois que o mush passa, né, gente, aí sim eles voltam ao normal, né? Ok, outra trama também que temos no filme é o fato do Diego não saber nadar, né? Ele tem medo de água e tal, ele não saber nadar e tal. Os Smilodons eram bons nadadores? Bom, então tá deixando que a água faça de você uma presa? Bom, o Smilodon não era tipo um felino especializado em natação igual a onça pintada, por exemplo. Mas caso ele tivesse que entrar na água, ele sabia se virar, né? Os tigres modernos são ótimos nadadores e frequentemente eles entram na água, inclusive. Os leões e outros grandes felinos conseguem nadar, mas normalmente evitam. O Smilodon podia atravessar rios, nadar pequenas distâncias, mas não era um animal que adorava a água, sabe? A gente também vê que o Sid e o Manny, eles têm uma facilidade até em nadar, são bons nadadores e tal. O mamute lanoso e a preguiça de Jefferson eram bons nadadores? Bom, os mamutes são parentes muito próximos dos elefantes, e os elefantes modernos são excelentes nadadores. Eles conseguem atravessar rios largos e até braços de mar, nadar por várias horas e usam a tromba para conseguir respirar ali com grande facilidade, que é uma coisa que inclusive o filme da Era do Gelo 2 retrata muito bem, sabe? O Manny e a Ellie, eles fazem exatamente isso, né? Já a preguiça de Jefferson, não existem evidências diretas de que ela fosse uma nadadora frequente, mas ela provavelmente conseguia atravessar rios e lagos. Mas ela possui corpo robusto, membros fortes e garras grandes que podia ajudar ali na movimentação. No final do filme, né, aparece ali um bando de mamutes lanosos. O Manny fica super feliz que ele não é o último mamute, e a Ellie também. A Ellie principalmente tá motivada, tipo, a fazer parte daquela nova manada. Os mamutes lanosos andavam em grandes manadas, e a resposta é igual que eu falei lá em cima, sabe? Tipo, provavelmente eram manadas de fêmeas lideradas por uma matriarca, né? Porque é assim que acontece na sociedade dos elefantes modernos, que são os parentes mais próximos do mamute. Já os machos, né, como eu falei, são separados ou ficam em pequenos grupos de macho, né? Obviamente,
Aquela cena serve mais pra mostrar ali que eles são animais sociais e tudo mais, tem um peso ali, sabe? Outra coisa também é que o Manny não seria, nem a Ellie, né, gente, seriam imediatamente aceitos pela manada. Na vida real, provavelmente existiam ali estruturas sociais complexas e a entrada de indivíduos novos poderia levar um tempo, né? Bom, as lições do filme é que a natureza sempre está mudando. O filme também mostra o derretimento do gelo, sabe? Ele mostra a importância da família e dos vínculos. Ele mostra que você tem que aceitar quem você é, porque a Ellie passa boa parte achando que era uma gambá, e aí depois ela finalmente aceita que ela é uma mamute. Também mostra como a amizade ajuda a superar seus medos, sabe? Tipo, quando o Diego tem medo de entrar na água. Só que todos os seres vivos têm um papel no ecossistema, porque o filme mostra vários animais diferentes convivendo, cada um com seu papel, cada um com sua natureza, seu instinto, vivência, a importância da adaptação das pessoas pela aparência, porque a Ellie é vista como diferente por ser uma mamute que cresceu como a importância de proteger o planeta, mesmo sendo uma animação. O filme traz uma mensagem ambiental, sabe, sobre o clima e tudo mais. É um filme maravilhoso. Pra mim, Era do Gelo não decai. Era do Gelo 1, falei que é um filme muito bom, que tem muita qualidade, e a Era do Gelo 2 mantém essa qualidade. Eu acho a Era do Gelo 2 mais engraçado, mas a Era do Gelo 1 é um pouco mais emocional. Que filme mais vocês gostariam que eu analisasse? Deixa aí nos comentários, sabe, sugestões para novos temas nesse quadro, que a gente analisa, sabe, animais fictícios e tudo mais. Curta o vídeo caso vocês tenham gostado, se inscreva no canal para ver mais vídeos assim, compartilhe o vídeo também, gente. E assista a playlist do Pop Zoo, vê ali o primeiro episódio, sabe, da Era do Gelo 1. Um beijo e até próximo, meus amores.